Olá, muito bom ter você aqui. No Ponto a Ponto de hoje, vamos conversar sobre a decisão da Justiça, a partir de uma ação civil pública proposta pelo MPMG, que embarga o parcelamento irregular do solo na fazenda Sítio do Lago, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. As nossas convidadas são Marina Catá, promotora de justiça em Esmeraldas, e Carolina Nasser, gerente de fiscalização da Agência de Desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte. Agradeço muito a presença de vocês, é um prazer recebê-los aqui na TV MP. Nós que agradecemos. Doutora Marina, como e quando o MPMG começou a investigação em Esmeraldas? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. No ano de 2020, nós tínhamos dezenas de boletins de ocorrências na Promotoria de Justiça de Esmeraldas. E a partir da análise desses boletins de ocorrência, eu pude perceber que havia muitos boletins de ocorrência lavrados cujo infrator era o Kelber Franklin, que era o parcelador responsável por esse empreendimento ilegal. E a partir da análise desses boletins de ocorrências, vários com notícias de desmatamento, alguns com notícias de parcelamento, eu pude perceber que ali havia algo além de mero desmatamento, pelo tamanho das áreas devastadas, pela forma como ele agia. E a partir daí eu comecei a investigar possível ocorrência de parcelamentos ilegais por ele. Foram instaurados oito inquéritos civis na época. Um deles se refere à Fazenda Sítio do Lago, E nesse inquérito civil nós realizamos várias diligências investigatórias, tudo em articulação com a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, com a Polícia Militar de Meio Ambiente, com as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente do município e também com o Cartório de Registro de Imóveis de Esmeraldas. E a partir daí nós realizamos todas essas diligências investigatórias. Restou evidente a clandestinidade do parcelamento do Kelber Franklin, não só nesse caso, mas em outros também. E a investigação se desenvolveu até que foi necessário o ajuizamento da ação civil pública para a gente tentar fazer o desfazimento desse empreendimento. Qual é a lei que regula o parcelamento do solo? Então, nós temos dois tipos de parcelamento, Nós temos o parcelamento do solo para fins urbanos e o parcelamento do solo para fins rurais. O parcelamento do solo para fins rurais, ele é regido pelo Estatuto da Terra, E é necessário que as glébulas não sejam inferiores a 2 hectares, que equivalem em Esmeraldas a 20 mil metros quadrados. E no caso que nós estamos tratando, o parcelamento do solo para fins urbanos, que é com finalidade de residência, construção, são finalidades tipicamente urbanas, é regido pela Lei 6766 de 1979 e temos requisitos totalmente diferentes, São várias exigências para realizar esse parcelamento. Então, temos duas leis, Estatuto da Terra para parcelamento para fins rurais e a Lei 6766, que é o parcelamento para fins urbanos. E quais são as exigências legais para regular o parcelamento do solo? Então, o parcelamento do solo para fins rurais é necessário que se obedeça ao tamanho do módulo rural, Que é de 2 hectares. Os casos que nos trazem mais problemas são referentes aos parcelamentos do solo para fins urbanos. E as exigências estão todas previstas na Lei 6766, e essa lei trata das normas gerais, nada impedindo que estados, municípios, Distrito Federal tragam outras normas suplementares, em observância a esse parâmetro da Lei 6766. E é necessário apresentar um projeto para o município, consultar diretrizes com órgãos públicos, com Copasa, com CEMIG, todas essas diretrizes que serão necessárias para serem contempladas ali num projeto de parcelamento. Posteriormente, esse projeto de parcelamento tem que ser encaminhado para o município para aprovar. Também tem que ser obtidas as licenças ambientais todas para isso. Aprovado, ele tem que ser levado ao registro de cartório, ao registro no cartório de registro de imóveis. Também tem que haver o registro de um contrato padrão para os consumidores. Enfim, são exigidas são várias formalidades exigidas justamente para trazer uma segurança para a sociedade e para os consumidores daqueles lotes.
E quais são os órgãos envolvidos nesse processo? Tem a prefeitura pelas suas secretarias municipais de desenvolvimento econômico, varia conforme o caso, o nome da secretaria, mas normalmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Meio Ambiente, também são necessárias consultas à CEMIG ou Copasa, dependendo do caso, até o Departamento Estadual de Rodagens, de Estradas e Rodagens, também o IFAM, se tiver alguma área que envolva o patrimônio histórico-cultural. Cartório de registro de imóveis sempre é bom consultar também para verificar se teve aquele registro do projeto. Caroline, qual que é o papel da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte? Bom, primeiramente cumprimentando a todos, doutora Marina, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui representando hoje a agência. Acho que nós vamos ter tempo para dialogar um pouquinho mais aprofundadamente sobre o que a agência faz, não só em relação ao parcelamento do solo, mas aí falando especificamente sobre essa ação que nós atuamos em parceria com o MP. O papel da agência, nesse caso, é o de exercer o poder de polícia no âmbito administrativo. Dentro desse poder de polícia, nós temos aí várias facetas. Nós temos a faceta tanto preventiva, que entra na fase do licenciamento urbanístico, pegando o gancho na fala da doutora Marina. Existem uma série de etapas, eventos, uma concatenação de atos para que o empreendimento seja, vamos dizer assim, lançado ao mercado de uma forma regular, que envolve o licenciamento. Primeiro, o empreendedor busca as diretrizes urbanísticas junto ao município e à agência metropolitana, estando, claro, né, dentro dos 34 municípios que compõem o núcleo urbano da região metropolitana. Depois ele consegue essas diretrizes, elabora o projeto, submete o projeto à análise e aprovação estadual no âmbito da agência metropolitana e municipal, né, no âmbito da secretaria competente do município. Posteriormente ele ainda tem, com todas as aprovações aí do âmbito urbanístico finalizadas, ele ainda tem 180 dias para efetuar o registro no cartório de imóveis. Na agência a gente tem até uma campanha que chama Lote Trilegal, que é para você não comprar um imóvel sem a devida consulta aos órgãos públicos para verificar a legalidade. Nesse caso, nós atuamos no empreendimento irregular, que aí a fiscalização de parcelamento do solo ocorre já no âmbito do poder de polícia repressivo. Nós fomos em loco, vistoriamos, né, a área, verificamos os indícios de irregularidade, encaminhamos os autos para o Ministério Público e, em paralelo, também tramitamos o processo administrativo de fiscalização, que corre no âmbito estadual para apuração das irregularidades à ordem urbanístico metropolitana, sempre com, né, o recorte metropolitano nesse caso. Então, o nosso apoio foi tanto em parceria com o Ministério Público, dando subsídios para que a promotoria pudesse conduzir a sua ação autônoma, quanto no próprio âmbito do Estado, conduzindo o processo administrativo de fiscalização, aplicando as sanções devidas, e como, né, não obtivemos o retorno desse empreendedor em prazo hábil, nós acabamos saneando esse processo para eventual ajuizamento, encaminhando para a Advocacia Geral do Estado, que aí é o órgão, né, saindo da esfera administrativa, competente para essa tutela dos interesses metropolitanos. A gente faz o nosso primeiro intervalo, voltamos já já, é bem rápido. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta, que hoje tem como tema a decisão que embarga o parcelamento irregular do solo na zona rural em Esmeraldas. Carolina, as regras para o parcelamento do solo rural, essas regras são diferentes das regras aplicadas ao solo urbano? De fato, as regras são bem diferentes, como a doutora Marina já tinha bem adiantado, né? Nós temos dois regramentos muito distintos para a aplicação das regras na aprovação dos projetos, enfim, na própria ocupação do solo. Enquanto o parcelamento do solo para fins urbanos é regulado pela 6766, a Lei Federal 6766 de 79, o regramento do parcelamento do solo para fins rurais, né, existe até uma discussão doutrinária se a gente poderia chamar
o uso rural de parcelamento do solo, se a gente poderia chamar de lote aquela unidade, exato, porque o conceito de loteamento está atrelado à própria urbanização que vem consigo. Ele é regulado pela Lei de Terras, Estatuto da Terra e por diversos outros regramentos complementares que vão estabelecer a fração mínima que a doutora Marina bem mencionou, que é o módulo mínimo rural, que nós chamamos de módulo mínimo rural, que varia no território nacional, de acordo com normativas do INCRA, etc., de 2 hectares, 20 mil metros, a 5 hectares, 50 mil metros. Na região metropolitana, nós temos os 34 municípios do núcleo, mais 16 municípios do colar, compondo a região metropolitana, e esses municípios variam em torno de 2 hectares, 20 mil metros, ou 3 hectares, 30 mil metros. Esmeraldas é o caso de 2 hectares, 20 mil metros, então nós temos um regramento bastante distinto com relação à regulação do parcelamento do solo urbano e da ocupação rural, observando a vocação também daquela terra e observando também o planejamento urbano que foi efetuado na definição das zonas, do zoneamento, do macrozoneamento, contidos no plano diretor municipal, também no plano diretor metropolitano, mas que está passando em processo de atualização na agência RMBH. O parcelamento legal do solo em áreas rurais é uma prática comum? Ilegal? Ilegal? É uma prática, infelizmente, extremamente comum. A configuração da região metropolitana, nós temos, se nós andarmos de carro pelas estradas, pelas rodovias, nós vemos uma dificuldade até de percepção da divisa dos municípios. Existe uma conurbação muito acentuada e parte disso é ocasionada por conta dos parcelamentos irregulares em áreas rurais. E esses parcelamentos, eles ocorrem não somente no município de Esmeraldas, mas na nossa atuação de fiscalização da agência, é uma das infrações que nós mais verificamos. Os empreendimentos iniciam sem observância do zoneamento onde ele está situado, sem observância do módulo mínimo rural e acabam se formando verdadeiros bairros em áreas rurais cuja destinação da terra foi prevista pelo legislador como outra, como uma vocação para atividades rurais, agrocivil de pastoreio, enfim, de extrativismo vegetal, mineral, tudo com as devidas licenças. Então é algo extremamente comum na região metropolitana. Eu ia perguntar justamente os efeitos colaterais, de um parcelamento ilegal do solo. São inúmeros, né? São inúmeros, Cris. A gente tem efeitos para o planejamento urbano, você está aí criando uma desconformidade patente com relação ao plano diretor. O plano diretor, ele é objeto de anos de estudo pelo município, pelos técnicos municipais que fazem toda a análise necessária para a configuração daquele território. Então, se uma área é considerada como rural, não foi um simples desenho no mapa, existe um estudo muito robusto por trás para que aquela área seja considerada como rural. Para além desse desvirtuamento do planejamento urbano, nós temos efeitos muito práticos e visíveis para a vida do cidadão que mora ali naquele parcelamento irregular do solo. Quando um parcelamento se inicia sem observância dos regramentos da 6766, por exemplo, nós temos o arruamento, a infraestrutura de circulação, de mobilidade fica extremamente deficitária. Nós temos supressão vegetal que acarreta em danos irreversíveis ou de difícil reversão ao meio ambiente. Estamos aí enfrentando uma onda de calor excessiva aqui no município de Belo Horizonte, no Brasil inteiro, e a gente verifica que os parcelamentos do solo irregulares contribuem com a ocupação de área de preservação permanente, assoreamento dos rios, contaminação de lençol freático. Então os danos são gigantescos nesse ponto. Doutora Marina, é um efeito dominó, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Infelizmente, eu falo muito com o pessoal que chega lá na promotoria, que eu normalmente ouço os compradores das chácaras, mais ao final do procedimento, e é muito triste, porque eles não têm noção, eles não têm dimensão do problema que acontece, Infelizmente, lá em Esmeraldas é comum acontecer isso. A gente está, inclusive, num trabalho muito intenso, Carolina, nesses últimos 3 anos, principalmente, de tentar levar as pessoas consciência, a Polícia Militar também de meio ambiente, porque as pessoas pensavam que em Esmeraldas podia comprar um imóvel por contrato de compra e venda,
a gente fala, mas é uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade, né? Comprar tem que levar registro, verificar se está tudo ok no registro, mas não, lá é a praxe do contrato de compra e venda, eles se aproveitam daqui da terra ali, da forma como ela está, acabam colocando fossas negras, e aí contamina o lençol freático, aí contamina a água do vizinho, há o desmatamento ali também sem qualquer licença ambiental. Eles ficam totalmente desprotegidos, né? Muitas pessoas colocam ali todo o seu dinheiro, todas as economias de uma vida para não terem segurança nenhuma. E depois, o que a gente vê muito, infelizmente, em Esmeraldas, a gente vê muito noticiário falando não tem luz, não tem água. Isso é recorrente, né? A gente vê isso todo dia. Mas, infelizmente, a origem está aí. Esses parcelamentos ilegais, essas ocupações irregulares. E o município, infelizmente, não tem condição de chegar a tempo, né, de cessar aquilo o mais rápido possível. Acabam formando comunidades densas, né, e aquele adensamento impede que depois haja uma regularização da forma como deveria haver. E aí a gente tem todos esses problemas de falta de água, de falta de luz, de danos ao meio ambiente, danos à saúde pública, danos ao consumidor. O poder público também perde muito dinheiro, né? Porque acaba que não recolhe os devidos impostos e por conta disso também não tem muito dinheiro para investir em infraestrutura, porque uma hora a sociedade vai cobrar. Anos depois a sociedade vai cobrar e não vai cobrar daquele parcelador ilegal. Ele sumiu. Ele vai cobrar do município, né? Então, acaba que fica um efeito dominó e é uma situação que vai se agravando cada vez mais com o tempo e que causam danos de muito difícil reversão. A gente faz o nosso próximo intervalo. Voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta, que hoje tem como tema o embargo do parcelamento irregular do solo na fazenda Sítio do Lago, em Esmeraldas. Carolina, quando a Agência de Desenvolvimento foi criada e com qual propósito? Bom, a agência ela foi criada em 2009 com o objetivo de ser uma autarquia territorial especial vinculada à regulação das funções públicas de interesse comum na região metropolitana. Essas funções públicas de interesse comum, elas existem quando nós temos questões, enfim, embrólios, que são de difícil concertação se realizado por somente um município. Então, nós precisamos de uma articulação intermunicipal para executar essas funções, gás encanado, uso e ocupação do solo, cartografias, transporte metropolitano, que são organizadas, estruturadas e reguladas pela agência RMBH. Só que a história da agência RMBH, ela pega um histórico bastante profícuo de outras articulações metropolitanas. Ali nós temos, na década de 70, a consolidação das regiões metropolitanas. Belo Horizonte entra nessa década de 70 com a região metropolitana em um arranjo ainda bastante enxuto. Eram 14 municípios, Esmeraldas nem fazia parte da região metropolitana propriamente dita, entrou em alterações posteriores. E nessa época, na década de 70, é criado o Plambel, que era essa autoridade metropolitana de caráter técnico, de caráter também bastante acadêmico, para organizar o território metropolitano. Depois de muitas alterações, nós tivemos aí a redemocratização com a Constituição de 88, tivemos o Estatuto da Cidade em 2001, o Estatuto da Metrópole em 2015, e todo esse caldo cultural trouxe a necessidade de uma reorganização, aí uma reorganização mais democrática, considerando a autonomia dos municípios principalmente, para fazer gestão do território, para fazer gestão de assuntos de interesse local, nesse bojo que foi criada a agência em 2009 para fazer esse apoio técnico, institucional e executivo também para os municípios. E quais são as sanções, as punições administrativas que podem ser adotadas?
A Lei Complementar 107 de 2009, que cria a agência, ela também traz o rol de infrações e de sanções, notadamente aos parcelamentos do solo na região metropolitana. Nós temos infrações para execução de empreendimentos sem anuência metropolitana, nós temos infrações para execução de projetos com anuência, mas em desconformidade, infrações quanto à veiculação de propaganda enganosa, descumprimento de ordem urbanístico metropolitana, e as sanções para essas infrações vão desde multas simples, que tem uma graduação que vai de R$1.000 até R$500.000, dependendo da gravidade dessa infração às normas de parcelamento do solo. Temos o embargo, temos a suspensão de atividades, temos a advertência escrita, temos também a demolição de alguns empreendimentos, caso haja, né, a necessidade. Mas, majoritariamente, na agência, o que nós aplicamos hoje é embargo, suspensão e a multa, que é calculada de acordo com o porte do empreendimento, com a classe em que ele se situa e com a infração que foi cometida. Doutora Mariana, além dessas implicações civis e administrativas, também existe o risco de condenação por crime? Sim, o parcelamento legal ele pode ser tipificado como crime nos artigos 50 e 52 da Lei 6766, com pena de prisão que vai de 1 até 5 anos, além da pena de multa, né? E como cautelar nas ações penais, a gente pode conseguir até, dependendo do caso, prisão preventiva, né? Então, temos um fato que repercute nessas três searas, civil, administrativa e criminal, sendo que na seara civil a gente busca ou o desfazimento daquele parcelamento, no caso, por exemplo, do parcelamento do solo rural para fins urbanos, ele não é possível, ele é completamente vedado. Então, nesse caso, seria o de desfazimento. Já em outras hipóteses, por exemplo, parcelamento do solo urbano para fins urbanos, é possível uma regularização. E na ação civil nós conseguimos medidas coercitivas que são fortes, né? Por exemplo, decreto de disponibilidade de bens, valores nas contas bancárias, né? Nas aplicações financeiras, também de imóveis no registro de imóveis. Enfim, nós temos uma infinidade de consequências que vêm nos auxiliar para fazer com que as pessoas realmente procurem agir da forma correta, né? Ou então, pelo menos, para reprimir o que houve de errado. Quais são os grandes desafios do MP nessa questão do parcelamento irregular? Então, eu vou falar de esmeraldas, né? Que é a minha prática. O que eu percebo, eu fui observando ao longo do tempo, né? Trabalhando cotidianamente, passando pelas estradas, que é o seguinte, quando nós enxergamos uma montanha, parece que está tudo bem, mas tem uma estradinha. E aí a gente começa a observar um fluxo de caminhões, normalmente aos finais de semana. E aí, quando a gente vai com o drone na Polícia Militar de Meio Ambiente, né, Carolina, a gente já percebe que atrás daquela montanha, né, naquela estradinha que foi aberta no final de semana, já está tendo o parcelamento. Normalmente eles fazem, começam nos finais de semana, ou feriados, né, de forma oculta. E quando a gente descobre, eles já cercaram, já colocaram os piquetes, já venderam tudo. São muitas facilidades que eles oferecem para a pessoa adquirir uma chácara. Aceita boi, aceita cavalo, aceita carro, e eles não fazem as transferências. Então, a vida daquela pessoa que compra vira uma bagunça, infelizmente. Eles aceitam cheques, acabam protestando os cheques, que o cheque não tem lastro. E todo mundo fica na mão deles mesmo, desesperado, querendo pagar, não cobram valores altos, né? E em um segundo já tem um parcelamento irregular, um parcelamento ilegal, né? Então, isso é uma grande dificuldade nossa, chegar a tempo e coibir e achar os compradores, porque o parcelador realmente é muito difícil. O caso do Sítio do Lado, por exemplo, ele foi extremamente escorregadio ao longo de toda a investigação. Nós tentamos acordo com ele, sabe, Cris? Chamamos a promotoria, quando ele entendeu o problema, ele desapareceu, e os consumidores ficaram, é sofrido, sabe, eu vi as pessoas lá na promotoria, elas são, nesse caso, porque em determinados casos os consumidores acabam sendo corresponsáveis, mas nesses casos eles foram vítimas, e é muito rápido, a gente infelizmente não consegue chegar a tempo e finalizar uma investigação que consiga realmente
evitar, acessar aquele ato. Né? Acaba que quando ele, por exemplo, deixou de acatar as determinações do Ministério Público e também da agência, depende da Polícia Militar, do município, o que nos restou? O Poder Judiciário. E aí vem uma decisão, né, liminar com esse embargo do empreendimento, mas na verdade já tinha tido embargo administrativo há tempos, né? E ele muda de endereço e isso é muito difícil. Agora, um outro problema que nós temos em Esmeraldas, nessa questão de parcelamento, é que nós temos um plano diretor de 2006 que necessita de urgente revisão. A gente, para ser realizado o parcelamento do solo para fins urbanos, não pode ocorrer em área rural, em zona rural. Tem que ter o zoneamento em área urbana, de expansão urbana ou de urbanização específica. Se a gente não tem o solo com o zoneamento com essas finalidades, a gente não pode ter essa regulamentação do parcelamento lá no local. E acaba que eles contam com essa morosidade na revisão do plano diretor e acabam fazendo esses parcelamentos em áreas que talvez no futuro deixem de ser zonas rurais, né? Mas hoje não são. E se elas já tivessem deixado de ser zonas rurais, a gente já teria conseguido regularizar muita coisa. Então, tá difícil sair do lugar lá por conta da falta de revisão no plano diretor. Eu desejo sucesso aí no trabalho de vocês, agradeço a presença mais uma vez e agradeço também a sua companhia. A gente se vê em breve.